Amigos da TV Web Guarani, a nossa equipe de reportagens está aqui na Secretaria de Esporte e Juventude do município de Pacajus. Aqui ao meu lado, o presidente do Pacajus, Cristiano Cortez. Olha, que o Pacajus se classificou em primeiro no seu grupo, na sua chave, isso você sabe. Agora, o que você ainda não sabe é que na última quarta-feira, a direção do Pacajus passou por momentos difíceis. E eu queria até agradecer de antemão aqui à TV Jaguar por ter nos cedido as imagens, né, para que nós pudéssemos anexar na matéria, porque foram momentos difíceis. E que, na verdade, quem irá nos relatar esses momentos é justamente o presidente do Pacajus, o Cristiano Cortez, que juntamente com toda a diretoria do Pacajus, Reginaldo Firmino, enfim, os próprios jogadores que dentro de campo puderam valer, né, o empate em 1-1, mas Cristiano, o que realmente aconteceu lá? Foram momentos difíceis mesmo? Bom dia, Chico, bom dia, Alex e todos os telespectadores aí do Grupo Guarani, né? Pai, Alex, a gente fomos a Limoeiro, sabíamos que ia ser um jogo difícil, como de fato foi. O Limoeiro Esporte Clube numa situação muito difícil na tabela do campeonato. O Pacajus Esporte Clube em busca de ser o primeiro colocado da chave, como de fato a gente conseguiu o nosso objetivo de ser o primeiro, né? E foi um jogo muito disputado, um jogo muito dentro dos padrões do futebol, um jogo muito... Dentro de campo tudo bem, né? Não, dentro de campo tudo tranquilo. Aquelas coisas, tudo aquilo que acontece numa partida de futebol, né? Emoção, gols perdidos, mas as duas equipes se respeitaram muito, tanto Pacajus como Limoeiro. Foi um bom jogo, dentro de campo foi um bom jogo. A nota triste, a nota lamentável, né? Foi com relação ao presidente do Limoeiro Esporte Clube, o cidadão conhecido como Marco Júnior, né, conhecido lá em Limoeiro, conhecido aqui no meio dos times do futebol cearense, principalmente os que jogam a segunda divisão e a terceira divisão. E ele foi um cara que ele foi muito mal intencionado, muito mal educado, né? Ele já tinha sido mal educado aqui em Pacajus, ele já tinha sido uma pessoa muito... Com muita falta de educação, com muita ignorância aqui no município de Pacajus. E lá ele continuou. Quando a gente chegou, ele tratou a gente muito mal, um cara com um negócio muito de ficar soltando piadinha. Até agora a gente não conseguiu entender o porquê que ele fez isso com Pacajus. Falta de respeito, né? Não, exatamente, uma total falta de respeito. E inclusive a gente se reuniu ontem aqui, a comissão, a diretoria, a gente não conseguiu entender o porquê que ele fez isso com Pacajus. Tratamos todo mundo muito bem aqui, lá também. E aí ele tratou a gente mal na chegada. Quando começou o jogo, de praxe, a delegação do Pacajus, aqueles que não podem ficar dentro do campo, tem um lugar reservado, né, para as pessoas do time. A gente foi lá para o local reservado e ele foi lá para cima com algumas pessoas dele, mas ele passou o jogo todo hostilizando tanto a mim, presidente de Pacajus, como ao Reginaldo, diretor do time do Pacajus, como ao Paulo Sérgio, que é o nosso diretor também, alguns jogadores que estavam lá com a gente. Ele passou o jogo todo provocando, desrespeitando a delegação de Pacajus, desrespeitando a minha pessoa, desrespeitando a pessoa do Reginaldo, nossas esposas que estavam lá no jogo. Ele por diversas vezes ele passava por cima dela. Na verdade ele ficou o tempo todo procurando arrumar uma confusão com a gente. Na mesma hora, eu mais o Reginaldo percebemos qual era o intuito dele, né? A sacanagem que ele estava querendo fazer, arrumar uma confusão, talvez para encobrir a situação difícil que o Limoeiro se encontra com relação à administração, que a administração dele é um total desastre, a gente sabe disso, inclusive aí com suspeita até dele de envolvimento com negócio, com jogo de aposta, com negócio de bets aí, isso aí. É o que se comenta nas redes sociais e no meio do futebol, né? Então ele ficou o tempo todo tentando provocar a gente para poder arrumar uma confusão e se fazer de vítima, como já é do feitio dele. A gente não caímos no que ele tentou fazer, e ao término da partida também é normal a comissão que está lá descer, ir para o portão que entra para dentro do campo e o pessoal passar para dentro do campo. Isso o pessoal da comissão, presidente, comissão, jogadores que estão lá, é normal, em todo campo acontece isso aí.
Nesse momento ele foi para o portão, ele não deixou a gente entrar. Eu acabei de ver as imagens aqui, as imagens falam por si só, vê lá o que foi que aconteceu. Tanto é que ele pode se defender como quiser, mas as imagens estão mostrando o que foi que aconteceu. A postura que ele teve, ele deixou a gente lá no meio da torcida e ele provocou, ele inflamou a torcida do Limoeiro Esporte Clube para que os mesmos viessem para cima da gente. Isso aí, Cristiano, foi uma atitude, podemos até ver mesmo, né, pelas imagens da TV Jaguar, que foi uma atitude, digamos, provocada, proporcionada, uma atitude pensada. Pensada, foi assim, de caso pensado. Nas imagens, elas são bem claras que ele não deixa a gente entrar no portão, ele tranca o portão, ele disse que eu chutei o portão. Mais uma vez ele está mentindo, ele é uma pessoa mentirosa, dissimulada. Ele disse que eu chutei e eu não chutei o portão, está lá nas imagens, né? É só olhar lá. Ele não deixa a gente entrar, a torcida vem para cima da gente. Logicamente que quando os nossos atletas viram o que estava acontecendo, eles vieram para o portão porque eles queriam tirar a gente daquele atitude natural. Atitude natural de qualquer um, e ele não deixou. Ele muito agressivo, xingando todo mundo, nós aqui do Pacajus. Ele foi um tremendo de um covarde mesmo. A palavra certa foi essa, um covarde, um cara sem... Ele não mediu a consequência, ele colocou as nossas vidas em risco, né? E aí a gente tem que deixar bem claro, Chico Neto, a atitude da comissão técnica do Limoeiro do Norte. É bom que se frisa que foi uma atitude isolada do presidente. Foi uma atitude isolada do presidente Marcos Júnior, certo? Estou falando aqui, estou citando o nome que é para saber quem eu estou falando. E a gente tem que falar da atitude da comissão técnica do Limoeiro Esporte Clube, que de pronto foram lá e eles mesmos fizeram a nossa proteção. Dos torcedores também que estavam lá e viram o que estava acontecendo e também fizeram a nossa proteção, não deixou o pessoal chegar na gente. E como, lógico, eles se conhecem, né, os torcedores e tal, eles mesmos foram lá na torcida e falaram que a gente não tinha nada a ver com aquilo ali, que deixasse a gente passar porque a gente não tinha envolvimento com aquilo que estava acontecendo. Era coisa do Marcos Júnior, mais uma vez, que fez toda a confusão, covardemente, colocou a nossa vida em risco, tentou causar uma confusão, conseguiu, né, muito dele, mas a gente se controlou, a gente em nenhum momento discutimos com ninguém. Cristiano, pelo que eu estou vendo aí, por pouco não acontece uma tragédia, mesmo porque, dado a questão do jogo, sem nenhum incidente no município de Pacajus, vocês foram para lá tranquilos, né? Lógico. Nós fomos durante todo esse campeonato, Chico Neto, nós fomos à cidade do Crato, fomos muito bem recebidos lá. Fomos à cidade de Juazeiro, também fomos muito bem recebidos na hora do jogo. Lá no jogo contra o Icasa, lá em Barbalha, teve todo aquele imbróglio lá com relação à questão das bolas e tal, mas o contato, comissão de Pacajus, torcida e diretoria foi perfeito, não tivemos problema nenhum. Então assim, a gente foi bem recebido em todo canto que a gente foi. E aqui a gente recebe... A recíproca é verdadeira. Lógico. E aqui a gente recebe todo mundo muito bem. A exceção não é o time do Limoeiro, a gente tem que frisar bem isso. É o cidadão Marcos Júnior, que é um cara mal educado, irresponsável, né, que em nenhum momento aqui em Pacajus ele agiu do mesmo jeito, ele procurou arrumar confusão, ele falou mal do nosso campo, falou mal da torcida, falou mal da cidade, e lá em Limoeiro ele fez do mesmo jeito. Até hoje não consigo entender o porquê que ele fez isso. Ele só esqueceu de falar que o time dele não presta, só isso. É um simples detalhe, infelizmente tem que atingir pessoas que não tem nada a ver, mas o presidente Marcos Júnior, pelo que nós podemos acompanhar aqui no relato do Cristiano Cortez, que é o presidente do Pacajus, é simplesmente isso. O Pacajus ganhou na bola, se classificou na bola, mas parece que isso não convenceu mesmo, porque ele tem que ganhar de 8 do Icasa para não ir para uma terceira divisão. Pois é, aí diante de tudo que eu já relatei aqui, eu quero deixar aqui os meus agradecimentos ao pessoal lá do Limoeiro Esporte Clube, comissão técnica, jogadores, aos torcedores lá da cidade que recebeu a gente bem, o pessoal lá de Limoeiro recebeu a gente bem, a gente não tem nada a falar de negativo com relação à recepção de todo o pessoal de Limoeiro do Norte, torcedor, dirigente, comissão técnica e jogadores. Nossa única ponto negativo, aí de forma mesmo muito negativa, foi a atitude do senhor Marcos Júnior, de forma irresponsável, colocou a nossa vida em perigo, ele sempre procurando fazer alguma coisa para que conseguisse arrumar uma confusão. E aí eu tenho que parabenizar a minha comissão, os meus jogadores,
os que estavam lá em cima, porque a gente se comportou muito bem, a gente ficamos lá no nosso canto caladinho, aguentando todas as hostilidades dele. Uma pena que no futebol cearense, que a gente é tão sofrido, a gente faz com tanta dificuldade, a gente conhece os dirigentes, somos todos do mesmo barco, é muito difícil fazer futebol profissional, e que a gente tem uma pessoa no meio como esse rapaz, Marcos Júnior, que espero eu que o pessoal lá de Limoeiro tire ele do meio esportivo, porque não é uma pessoa para estar no meio esportivo de jeito nenhum. E principalmente num cargo tão importante como é ser presidente, né? Com certeza, nós que estamos à frente dessas equipes, nós temos uma responsabilidade muito grande. É nossa responsabilidade receber as pessoas aqui em Pacajus. Quando as equipes vierem aqui, nós temos a responsabilidade de receber eles muito bem, de tratar todo mundo muito bem, de dar a segurança, independente da situação do jogo, do que o jogo represente, nós somos responsáveis pela segurança de quem está nos visitando. E isso faltou nele. Lá. Ele não teve esse cuidado, ele fez exatamente ao contrário, né? Então ele foi irresponsável, como é de praxe dele sempre agir dessa maneira. Não é a primeira vez que a gente tem notícia desse tipo de atitude dele. Pessoas mesmo lá de Limoeiro, depois fomos jantar lá no hotel Bezerra, a qual a gente mandou um abraço aqui, fomos muito bem recebidos. Chegamos lá, tinha torcedores do Limoeiro lá, assistindo o jogo lá, estava lá, tinha dirigentes do Limoeiro, tinha pessoal da comissão técnica lá, foram lá, receberam a gente, pediram desculpas, se desculparam pelo ocorrido. Então, assim, realmente foi tudo causado por ele. Ele, não sei o que era que ele queria, qual era o pensamento dele para ele estar tratando a gente daquela maneira, o que ele quis fazer. Só lamento porque ele colocou a nossa vida em risco, né? Porque ele poderia ter acontecido algo pior. E mais uma vez, parabenizo aqui o pessoal do Pacajus pela maneira correta que a gente se comportou lá na cidade de Limoeiro. Cristiano, mediante uma situação constrangedora como essa que vocês passaram em Limoeiro, o que pretende o Pacajus, né? Vai entrar com alguma ação perante a federação? Qual o procedimento a ser tomado daqui para frente? Olha, Chico, a gente já soltamos aí uma nota em nome do Pacajus Esporte Clube, uma nota de repúdio com a situação que já foi descrevida aqui, né? E vamos acessar o nosso setor jurídico para ver qual é o procedimento para frente. Estamos indo na federação segunda-feira também com um relatório nosso do Pacajus do jogo, colocando tudo que está sendo colocado aqui, como foi que aconteceu. A gente vai ver o que é que pode ser feito. Mais uma vez vou salientar aqui, não é contra o Limoeiro Esporte Clube, não é contra a cidade, é contra o posicionamento do senhor Marcos Júnior, que hoje ocupa de forma indevida, de forma mal educada, o cargo de presidente do Limoeiro Esporte Clube, equipe tradicional, de muita tradição no futebol pacajuense, que não merece o presidente que tem.